Tiago, boa noite, aqui na frente. É claro, sem comparar trabalhos, né, mas são conceitos diferentes, né, e mesmo com pouco tempo, a gente já viu hoje, analisando os números que são impressionantes, mais de 700 passes, um nível de acerto de mais de 95%, enfim, muitas chances criadas. Eu queria saber o que mais te agradou no jogo de hoje, entre tantas notícias boas que o torcedor levou daqui hoje, não só o resultado do placar, né, de 4-1, e se te impressiona que, em 3 semanas, muita coisa já mudou, né? Se você se impressiona com a forma como o grupo está absorvendo rapidamente as suas ideias, essa nova forma de jogar futebol. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Uma saudação ao nosso torcedor que aqui esteve presente, que torceu, nos incentivou do início ao fim. Primeiro, realmente agradecer aos atletas pelo empenho que eles tiveram, a dedicação no campo. Desde que começamos o trabalho, eles têm tentado seguir a risca o que a gente vem pedindo, têm se doado muito para tentar executar, não só dentro do campo, mas também as tarefas fora do campo, né, de avaliação de vídeo, de próprias imagens, de scout. Então, a gente tem uma série de números aí também que ajudam a gente a entender o nosso processo de melhora, de evolução. Eu penso que qualquer tipo de comparação é negativa, porque alguém sai perdendo, né, nesse processo. E o Corinthians já teve equipes recentemente que foram equipes protagonistas, equipes que tiveram bons números de posse de bola, de finalizações, e que às vezes a gente fica com a última memória, né, e se trai porque o Corinthians já teve equipes muito técnicas que proporam o jogo, né. Mas o que eu fico mais satisfeito é que nos primeiros 90 minutos completos, né, da maior parte dos jogadores, mesmo saindo extenuados fisicamente de campo, eles até o final do jogo tentando propor, tentando buscar o próximo gol. E essa ambição é algo que a gente tem tentado deixar muito claro, independente da circunstância do adversário, do local. Lógico que é o início de um trabalho ainda, né? Tivemos situações que têm que serem melhores treinadas ainda para que a gente possa chegar a um nível de excelência ideal, mas muito satisfeito pelo que foi apresentado hoje. Nada. Tiago, aqui à sua direita, aqui, eu queria tratar sobre os jovens, né? Você está apostando bastante no Lucas Piton, de fato, mais uma vez, fez um bom jogo. Eu queria que você falasse sobre essa situação envolvendo também o Sid Clay, né? Que, para a gente, parece que é um jogador que ainda não está na sua melhor condição física. E sobre a molecada da base também, que a gente sabe que você acompanha de perto, alguns destaques nessa última edição da Copa São Paulo, né? O lateral Daniel Marcos, o Gabriel Pereira, o volante Xavier. Algum outro menino tenha, talvez, despertado o interesse em subir já para essa temporada, ou você acredita que ainda é muito cedo? O Sid Clay já está numa condição boa, de condição física, ele já está no seu peso, já está numa condição legal, precisa naturalmente um pouco mais de ritmo, ele passou uma boa parte da temporada passada sem jogar, isso tem um preço a ser pago, né, e ele vai entrar na equipe de maneira natural. Estou bastante satisfeito com a performance do Piton, mostrou muita personalidade no seu primeiro jogo como titular do Corinthians, da equipe principal. E quem ganha com isso é o clube, né? A gente ainda tem o próprio Carlos, que está treinando conosco, que é um lateral de características diferentes, né? Está compondo o nosso elenco agora, ainda treinando, né? E são caras formados no clube, né? Eu fiquei feliz que hoje nós tivemos 3 titulares formados no Corinthians. Você já fazendo um link com a sua pergunta a respeito dos jovens, que é o Pedro Henrique, o próprio Janderson e o Piton, caras que são formados aqui na casa. Poderia ainda falar um pouquinho do Fagner, né, que teve uma passagem na sua formação inicial aqui, depois saiu para voltar. Então, o trabalho de formação do Corinthians é um trabalho de excelência. O que eu já deixei claro internamente é que eu quero valorizar muito a equipe sub-23. A gente tem que ter um processo lógico de formação, sem pular etapas. E eu me considero um cara experiente na lida com jovens. E uma competição que é uma competição muito dura como a Copinha é um bom desafio para eles, porque jogam sob pressão, jogos eliminatórios, mas ao mesmo tempo ainda precisam no mínimo conviver, né, e disputar competições já profissionais num processo de transição inicial, para depois passarem a fazer parte de maneira fixa da equipe principal. Então eu quero valorizar a equipe sub-23, o próximo passo desses jovens que se destacaram na equipe sub-20 é jogarem na equipe sub-23, a partir daí sim, estarem mais próximos da equipe principal para a gente, nesse processo de transição natural, poder aproveitar eles com mais naturalidade. Tiago, aqui, tudo bem? Tudo bem. Eu queria falar um pouquinho sobre Libertadores. O tempo é curto de preparação, né?
mas eu queria saber se, pelo que você está vendo, a evolução no dia a dia, no dia 5, independentemente do adversário, você acha que vai chegar numa forma condizente e boa para uma decisão já logo de cara do começo de ano? A gente vai ser uma equipe competitiva. O ideal, é difícil você mensurar com o número de jogos ou tempo, né? Porque depende muito da conexão dos jogadores, e quanto mais adversários com características diferentes você enfrenta, mais repertório você ganha para estar preparado para qualquer tipo de modelo que você vai enfrentar. Então, a gente ontem estava avaliando o jogo do Guarani e do São José, duas equipes aí que são competitivas, está em aberto ainda o mata-mata mesmo com a vitória do Guarani, mas eu penso que a gente tem um potencial de melhora ainda muito grande, temos bastante coisas a serem acertadas, a equipe ainda carece de uma maior naturalidade para jogar o jogo, tiveram movimentações que aconteceram hoje que me deixaram bastante satisfeitos, mas principalmente o fato de a gente conseguir manter uma equipe agressiva a maior parte do tempo, buscando o jogo, um início de jogo muito forte, que sempre foi característico do Corinthians aqui dentro, né, trazendo o torcedor junto, inflamando, antes mesmo do primeiro gol, a gente já tinha tido no mínimo 2 situações ali de chances claras, mais os escanteios. Então, esse tipo de comportamento me dá a confiança que a gente vai chegar no dia 5 competitivos. Agora, em termos de naturalidade para desenvolver o jogo, aí eu não posso afirmar com certeza. Thiago, gostaria de te perguntar a respeito de 2 jogadores em específico. Primeiramente o Luan, que foi trazido como uma grande figura, aí, um grande destaque, né? Uma das carências do torcedor corintiano era talvez essa de um ídolo dentro de campo nos últimos tempos, aí nos últimos anos, e ele, até pela história dele, torcedor corintiano na infância, tudo isso ajuda a torná-lo ídolo, e queria te perguntar essa primeira impressão que você teve dele nessa estreia. E também a respeito do Bozelli, que é um jogador que até na temporada passada reclamava, de certo modo, que não tinha uma sequência de jogo, pedia essa sequência e logo na estreia, aí, como titular nessa temporada, já marca 3 gols. O Luan é um atleta que a gente tem toda a confiança e fez o máximo de esforço possível, né? O clube fez um grande esforço para tentar contratá-lo, porque acredita que ele tem um grande potencial técnico, perfil de jogador que tem a capacidade individual de resolver o jogo, de colocar os seus companheiros em condição de resolver a partida. É um jogador que, nos momentos de pressão, ele pede a bola, às vezes prende um pouquinho demais, a gente está tentando achar esse equilíbrio, né, para que ele possa fazer o jogo andar um pouco mais, mas ao mesmo tempo não dá para tirar essa vontade dele de tocar na bola toda hora, porque por isso que ele se destaca tanto, né, e estou me surpreendendo positivamente, não só pela qualidade, que a qualidade todo mundo conhece, mas pela dedicação dele em termos de disposição para correr no campo, né, ele se movimenta muito para pedir a bola, isso gera um desgaste físico grande, mas ele também está pressionando os adversários, está fazendo falta no ataque, está recompondo. Então, essa disposição para competir mostra que ele está muito afim e provavelmente vai ter um ano aí, se Deus quiser, brilhante. O Mauro é um atacante, né, também muito conhecido, veio para cá porque reconhecidamente era um cara que fazia muitos gols, a bola chegou para ele finalizar, ele teve um aproveitamento muito bom, como já tinha chego também no primeiro jogo, né, e no segundo jogo lá na Flórida. Então, ele está numa disputa muito boa, com o próprio Love, com o próprio Gustavo, que são caras de características diferentes, né, mas esse aproveitamento positivo dele, né, dá, nesse momento, a condição de ele ter a continuidade na equipe. Nós temos que ter o cuidado, né, de não esquecer que são os primeiros 90 minutos, os caras tiveram um desgaste físico bastante grande, muitos jogadores terminando o jogo com cãibra, doloridos, né, então a gente vai também ter que avaliar a condição de recuperação deles, já pensando se vamos dar continuidade para o próximo jogo na escalação ou não. Thiago, aqui, tudo bem? Tudo bem. Vou pedir desculpas para abrir um parênteses aqui, aproveitar essa brecha que a gente tem para falar diretamente contigo, e aproveitar a tua honestidade também nas respostas, sempre direto. Queria saber se você ligou para o Rony e se você pediu para que o Rony fosse jogador do Corinthians esse ano, por favor. Eu não liguei para o Rony, até porque é uma condição que quem deve fazer esse papel é a direção, não eu. Sim, o Rony constava numa lista de indicações de atacantes de flanco, até porque é um dos expoentes do futebol brasileiro na posição, e tenho certeza que qualquer equipe do Brasil gostaria de contar com um valor como ele. Thiago, eu gostaria que você fizesse sua avaliação da atuação do Richard, que é um jogador que, quando chegou, foi bastante criticado pela torcida, aí volta agora, depois de um período de empréstimo no Vasco, e faz uma boa partida hoje. Queria que você fizesse a avaliação dele. Eu falei para ele, né, que às vezes a gente não controla o nosso início de trajetória num clube. E num clube de pressão como é o Corinthians, às vezes você não ter a continuidade,
Às vezes você não está encaixado naquele momento, cria-se, né, uma imagem que não é mais positiva. Mas você tem toda a capacidade, né, e quando eu falo você, falando quem está dentro do campo, quem está trabalhando, de dar a volta por cima, de tentar ter um novo final, sabe? O Richard está iniciando uma trajetória dele nova dentro do Corinthians, fez uma ótima partida, primeiro tempo ainda com um pouquinho, né, de receio de errar, porque aquele cara que está sob pressão, e para ele era um jogo especial, pressionado por todas essas críticas que ele recebeu em outros momentos. Então, alguns momentos que ele poderia já virar para direcionar o passe para o ataque, ele devolvia. Mas, com o passar do segundo tempo, ele foi se soltando junto com a equipe, participou de uma assistência para o Bozelli no primeiro tempo, que a gente tem dúvida se estava impedido ou não. A situação da jogada de combinação que gerou o gol do próprio Mauro, né, que ele fez ali a assistência dentro da pequena área, né, para o Mauro, além da participação defensiva. Então, eu estou bastante satisfeito pela performance dele. Acho que tem tudo com o passar dos jogos de crescer, né? Ele fez temporadas muito boas no Fluminense, no Vasco da Gama no passado, onde ele foi sempre titular, e veio para o Corinthians por causa disso. Então, a gente tem que passar confiança para ele que ele possa dar a sua melhor resposta em campo. Thiago, boa noite. Boa noite. Na sua primeira resposta, você comentou sobre o cansaço físico dos jogadores no final da partida. E visto a importância que a Copa Libertadores tem para o clube nessa temporada, você pretende rodar o elenco nesses próximos jogos? Contra o Mirassol, o Corinthians vai com um time alternativo? Eu vou avaliar isso caso a caso, né? Eu estou esperando as informações do departamento, né, médico, da fisioterapia, da fisiologia, da preparação física. A gente tem um somatório de dados aí que a gente avalia juntos para ver individualmente quem tem condição de jogar, né? Porque também é necessário que se jogue para que se possa condicionar. A minha preocupação é com a lesão, né? A gente não tem como controlar 100%, mas se tiver algum jogador com perigo de machucar, ou com já algum desconforto, alguma situação de dor, a gente vai prevenir para que ele possa estar disposto ou inteiro para o resto da temporada. Nada. Thiago, você comentou sobre o Luan, sobre a dedicação que ele está tendo nesse início de temporada, em que ele já vem se destacando mesmo em poucos jogos. Como que vem sendo esse trabalho com ele, as conversas com ele, porque a adaptação dele parece muito rápida. Como que você tem visto isso? O Luan é um atleta muito inteligente fora do campo, né, fora das 4 linhas. Dentro do campo, a gente sabe que ele tem muita qualidade, mas fora também. Então, a gente conversa sobre as ideias de jogo com ele e ele compartilha a sua visão de dentro do campo. A gente troca ideias sobre o posicionamento dele. Eu dou uma liberdade para que ele tenha também movimentos, né, que ele possa ocupar os espaços com a interpretação própria dele dentro do campo, que é um requisito, que é o que ele tem, que é dele, que é nato, que a gente tem que potencializar ao máximo. Tenho tentado colocar atletas ao entorno dele que potencializem a performance dele, dando muita linha de movimentação, de passe, de profundidade, para que ele possa, sempre que toque na bola, ter jogadores em condição de finalizar. Então, essa comunicação, esse papo franco, aberto, direto, tem facilitado muito na adaptação dele. Então, a gente vai tentar sempre, né, junto com ele, construir o que é melhor para o Corinthians em termos de potencial, mas também privilegiando o que ele tem de melhor, que é essa movimentação e a capacidade de dar assistência, de finalizar, de fazer gol. Thiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu queria que você falasse, primeiro, o que desses 4-1 deu muito certo para que o resultado acontecesse. E eu queria que você falasse um pouco sobre você, o quão satisfeito com o seu trabalho você sai hoje daqui, se você é um cara que se cobra muito, como que foi a sua estreia na arena, a torcida, como que você está de emoção desse dia de hoje? Eu fiquei muito satisfeito com o nosso início de jogo, né? Porque a gente conseguiu ter um início muito forte, de muita pressão no adversário. A gente fez um gol, se eu não estou equivocado, entre 9 e 12 minutos, você pode até me ajudar, né? Então, um gol bastante cedo, né? E já tínhamos criado chances e criamos outra chance logo após o gol. Então, é o tipo de equipe que eu gosto de treinar, equipe agressiva, que busca o gol a todo momento. Lógico que é difícil você manter esse nível de agressividade durante muito tempo em função do período da temporada, ainda aquecendo o motor, ainda recém engatinhando, primeiros 90 minutos, mas depois, em alguns momentos, a gente teve maturidade para administrar a bola, ficar com ela, né? Eu tenho falado muito para ele sobre a diferença de velocidade e pressa, né? O torcedor, muitas vezes, ele quer a pressa, que você resolva o jogo de maneira apressada. A gente precisa ser veloz, e às vezes, para ser veloz, você tem que tomar a decisão mais acertada, que às vezes é segurar um pouco mais a bola em alguns momentos importantes do jogo. Pessoalmente, eu iniciei o jogo nervoso, frio na barriga, né? Porque é maravilhoso poder estar aqui, sentir essa torcida a favor, né? É muito bacana. Depois me soltando, entrei no jogo, fiquei à vontade. Tenho
compartilhado com os atletas que tenho buscado desfrutar de cada treino, de cada jogo, viver realmente de maneira intensa esse momento, né? E já falei algumas vezes sobre isso, né? Eu quero que seja eterno enquanto dure. Então, o máximo possível de dedicação para que a gente possa entregar resultado, entregar performance, mas principalmente inspirar quem tá torcendo pela gente. Nosso papel enquanto atletas e comissão, é gerar inspiração para quem vem torcer pela gente. Boa noite, Thiago. Aqui atrás, por favor. Boa noite. Você é um treinador que já rodou várias partes aí do Brasil, né? Começou Sim. no Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Amazonas, Mato Grosso, e agora a gente pode dizer que é um novato aí no Campeonato Paulista. Tem algo de especial o Campeonato Paulista? Tem algo que é diferente? É um campeonato mais difícil, mais equilibrado? E o fato de ser um iniciante, dá um gás a mais aí nessa competição? Olha, eu estou muito motivado para tentar buscar o tetracampeonato paulista. Né? Primeiro, pelo simples fato de ser treinador do Corinthians. Isso aí já me mobiliza de uma maneira única. Segundo, porque pode ser algo histórico, né, e único na história até esse momento. Então, eu entendo que o Campeonato Paulista é o campeonato mais competitivo do Brasil em termos de estadual, porque tem nos times que participam, times de Série A, Série B, né, times competitivos e que formam grandes equipes. Então, você ganhar o Paulista é algo desafiador. Grandes treinadores que ganharam o Paulista, né, se tornaram marcos aí no futebol brasileiro. Eu não tenho a ambição de me tornar uma referência, eu tenho a ambição de tentar ser melhor do que eu fui ontem. Então, ganhar o Paulista, sim, seria algo inédito, algo maravilhoso. Já ganhei estadual em outros estados, mas aqui é algo, sim, que é especial e a gente vai se dedicar ao máximo para poder merecer isso. Thiago, esses jogos que o Corinthians já realizou sob o seu comando, fez você mudar de ideia e até a diretoria em relação a contratar um jogador de beirada para o ataque? O Corinthians negociou com o Michael até o fim e nunca escondeu que queria contratar um atacante de beirada para fechar inicialmente aí o ciclo de reforços. Você mudou de ideia? Dá para ir com o que tem ou você ainda quer esse jogador? Não, pensando na temporada, a gente precisa. Eu continuo afirmando o que eu falei antes. Não quero que entendam que isso aqui é uma cobrança pública, de maneira alguma, né? Até porque a gente está bem resolvido internamente sobre isso, é consenso, que precisamos no mínimo mais um jogador ou dois dessa posição. Temos o Everaldo retornando ainda, que também é um jogador que, quando estiver bem fisicamente, vai dar sua contribuição na posição parecida, porque temos uma temporada muito longa, com muitas competições. Então, esse tipo de atleta com essa característica, jogadores de velocidade, de força, de finalização, são importantes, né, para a gente conseguir manter a manutenção de performance durante todo o ano. Tiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, bem, e você? Tudo certo. Queria te perguntar, primeiramente, sobre a importância de iniciar um trabalho oficialmente, né, iniciar o Paulistão com uma vitória tão convincente. E até em cima disso, aqui em São Paulo, tem aquela brincadeira todo começo de temporada sobre as 4 forças do futebol paulista, né? Primeira, segunda, terceira e quarta força. São Paulo e Palmeiras estrearam muito bem também no Paulistão. O Santos empatou 100 gols hoje na Vila Belmiro. Em que patamar que você vê o Corinthians hoje em relação aos rivais? Primeiro que eu não vou comparar o Corinthians com as outras equipes. Eu tenho que comparar o Corinthians com ele mesmo, né? E posso te afirmar com toda certeza que hoje a gente é uma equipe melhor do que a gente era 17 dias atrás, quando iniciamos a temporada. E provavelmente vamos ser uma equipe melhor daqui a 10 dias. Né? Não sei se em termos de resultado, mas tenho certeza que em termos de performance. Pelo que os atletas vêm fazendo, pelo potencial técnico que temos. Então, o meu foco principal é o Corinthians, sabe? Sempre que eu tiver que comparar o Corinthians com outras equipes, eu não vou ficar à vontade, né? Cada um sabe do seu trabalho, da sua equipe, da sua capacidade, né? E nós temos que sermos melhores que já fomos e, assim, consequentemente, quando enfrentarmos esses adversários, tentarmos ser melhor que eles nos confrontos diretos. Boa noite, Thiago. Eu queria saber... Desculpa, tinha mais alguma coisa? Confiança, né? Passa confiança para o trabalho, porque por mais que a gente treine bem, tenha apresentado bons números e boa performance na Florida Cup, em termos de rendimento, né? de disposição para executar o que a gente vem fazendo, o resultado ele acaba validando, né? E dá confiança para a gente continuar persistindo no que a gente vem fazendo. Então, o resultado, sim, tem um papel importante, não é o meu foco principal, mas a gente sabe também que é ele que acaba dando a manutenção de continuidade para qualquer equipe, qualquer profissional durante uma temporada.
Boa noite, Thiago. Boa noite. Eu queria saber quais são os seus planos para o Ângelo Arauz, que vem fazendo um pré-olímpico interessante, a torcida está querendo saber sobre isso. Estamos avaliando ele, eu ainda de verdade não sei qual que é a posição dele, terei que conversar pessoalmente com ele sobre isso. Não sei se ele é um meia, se ele é um segundo jogador de meio campo, se ele é um jogador de extremo, de lado de campo, porque ele já jogou praticamente nas 3 posições. Então, é um atleta que primeiro ele vai ter que treinar conosco, a gente vai ter que conviver um pouco mais, para saber com certeza o quanto vamos utilizá-lo, o quanto ele vai ter espaço dentro do grupo ou não durante a temporada. Valeu, gente. Boa noite.